Oi, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje eu vou comentar algo que eu pretendia comentar há vários vídeos atrás, mas que fui atropelado pela decisão do STF, me obrigou a fazer vídeos falando sobre esse assunto. Esse vídeo é para aqueles que dizem que impeachment é golpe, que querem tirar a presidente à força, que querem fazer um terceiro turno, etc. Eu quero dizer para vocês que pensam dessa forma que em qualquer país democrático do mundo, quando o chefe do executivo percebe que 2/3 do parlamento está contra ele, ele renuncia. Às vezes, por menos que isso, se ele percebe que há o risco de que algo próximo disso aconteça, ele já renuncia. Por quê? Porque as pessoas que pensam mais no país do que nos próprios cargos e na própria carreira política sabem que não é possível, num regime democrático, governar quando você tem a oposição de 2/3 do poder legislativo. Impossível. É completamente inviável governar nessa situação. E veja que não faz diferença alguma os motivos pelos quais 2/3 do parlamento está contra ele. Não importa se esses motivos são reais ou se são imaginários. Se se trata de uma invenção, se se trata de uma injustiça, não faz diferença. Se 2/3 do parlamento é hostil ao chefe do executivo, para começar, isso representa uma falência absoluta do executivo. Um atestado de absoluta incompetência política. Mas, competente ou incompetente, o fato é que não dá para governar em regime democrático com 2/3 do parlamento fazendo oposição sistemática. Então, se essa situação existe ou está se desenhando, está próxima de existir, se o país converge para algo próximo dessa situação, acabou-se, está na hora de renunciar. E as pessoas dizem, mas isso é no regime parlamentarista. Não, no presidencialista também. Nos Estados Unidos, o presidente Nixon, quando percebeu que a grande parte do parlamento, mais do que a maioria simples, aproximando-se da maioria absoluta de 2/3, estava se voltando contra ele, ele renunciou. Ele renunciou para não ter que expor o país dele à paralisia pela qual passa o Brasil neste momento. Por quê? Porque Nixon, com todos os defeitos que ele possa ter, ele tinha mais compromisso com o país do que com a carreira política dele. Infelizmente não é o caso desses que estão hoje no poder. Esses que estão hoje no poder, eles acham que quando conseguem ganhar uma eleição, eles se tornam donos do cargo. Donos de tudo aquilo que o cargo comanda. Donos de toda a infraestrutura, todo o sistema de poder que é inerente ao cargo que eles conquistaram pelo voto. Não são. E eles não conseguem entender isso. Não conseguem, em parte porque não querem, mas em parte também porque eles têm uma capacidade mental reduzida. Eles não têm condições mentais de processar o que significa isso. Qual é a diferença entre ser gestor e ser dono de uma organização? Esse conceito parece ser complexo demais para aquelas cabeças que já são um pouco avessas mesmo a essa diferenciação. Mas mesmo que eles tentassem, me parece que a maior parte deles não conseguiria, porque esse parece ser um esforço mental grande demais para essas pessoas que estão hoje no poder e que fazem todo esse estardalhaço. Por quê? Porque eles não têm nenhum compromisso com o país, não têm nenhum compromisso com o povo, nenhum compromisso com as instituições, nenhum compromisso com o progresso, com o bem-estar, com nada. O único compromisso deles é acumular mais e mais poder nas mãos deles e dos amigos. Só. Isso é o que existe de mais perverso, é o que existe de mais danoso para o país. O país precisa se livrar disso. Veja que eu não faço questão de botar essas pessoas na cadeia, mandar para o paredão, nada disso. Eu acho que o maior castigo que essas pessoas poderiam receber é, primeiro, devolver tudo que roubaram,
Segundo, ser proibidas para o resto da vida de exercer qualquer cargo público. Para eles, isso daí vai ser pior do que estar na cadeia. E é o que eu quero para eles. Não precisa botar na cadeia, não precisa botar paredão, não precisa de nada disso. A única coisa que eu quero para eles: devolvam tudo que roubaram e fiquem proibidos para o resto da vida exercer qualquer cargo público, eletivo ou não. É só isso que eu quero para eles. Não precisa botar cadeia, não precisa nada. Essas pessoas são pessoas altamente perniciosas. Não se pode permitir que essas pessoas cheguem próximo da gestão de qualquer bem público. Haja vista a situação, o caos que eles deixaram no nosso país, que nós estamos vendo apenas o início. Infelizmente, eu tenho a dizer para vocês que o caos em que o nosso país está, nós estamos vendo só a superfície dele. Infelizmente, tem muito mais por descobrir, muito mais danoso. Nós vamos levar muito tempo para botar ordem nesse país. E eu espero que esse país, depois de ser colocado em ordem, tenha instituições suficientemente sólidas para evitar, para sempre, que pessoas com este tipo de pensamento cheguem ao poder. Esse foi o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 11 de maio de 2016.